De 1 Samuel, demorou, mas chegou o dia, né? 1 Samuel capítulo 31, o último capítulo de 1 Samuel. Então hoje nós vamos encerrar o livro de 1 Samuel, tá? 1 Samuel capítulo 31. Todos encontraram? Nós vamos ler só o versículo 1 agora, mas você deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver todo esse capítulo hoje, ao longo da exposição, tá? 1 Samuel, capítulo 31, verso 1, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Até aqui. Vamos orar nesse momento mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Precisamos muito que a Tua palavra fale aos nossos corações. Ó Deus, remove qualquer empecilho que tente nos impedir de ouvir a Tua voz falando conosco por meio da Tua palavra. Nos dá, Senhor Deus, nesse momento, um coração desejoso de ouvir a Tua voz. E como já lemos hoje aqui mais cedo na carta de Tiago, não apenas um coração desejoso de ouvir, um coração desejoso de obedecer, de colocar em prática nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, por meio do poder do Teu Espírito, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, você já deve ter ouvido alguém falar algo assim do tipo: fulano de tal tem vivido na prática de determinado pecado, mas aquilo é algo que só faz mal a ele. Já ouviu essa história? Né? Realmente ele tem esse problema, mas isso só faz mal a ele. Já ouviu essa história? Pois é. Eu tenho que dizer para você essa noite que isso é uma mentira. O nosso pecado, ele nunca faz mal apenas a nós. O nosso pecado, ele sempre vai ter consequências que vão para além de nós. E hoje, aqui no nosso texto, o que nós vamos ver é como os nossos pecados, eles têm consequências sobre outros. Isso vai ficar claro ao longo de todo esse capítulo 31, e eu espero que você possa perceber isso. Eu separei o nosso texto aqui em 5 consequências, ok? 5 consequências dos nossos pecados na vida de outras pessoas. E a primeira dessas consequências que nós vamos ver no texto é a consequência dos nossos pecados sobre aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Nós vamos, em algum momento da nossa vida, liderar alguém. Em algum momento você pode até pensar: não, quem sou eu? Eu não sou um líder, né? Ok, mas em algum momento vai ter alguém debaixo da sua liderança. Alguém que você vai treinar para fazer alguma coisa. Alguém que você vai, por exemplo, no ambiente profissional, estar ali como um supervisor. Ou na sua família, né? Alguém que você vai liderar, sua esposa, seu filho, né? No caso da esposa, você pode liderar os seus filhos, pode liderar. Enfim, na igreja a gente pode alcançar alguma posição de liderança em algum ministério. O fato é, meus irmãos, que quando assumimos essas posições de liderança, os nossos pecados, eles tendem a ter consequências também sobre a vida daquelas pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Nós vamos ver aqui, no verso 1, que a câmera, eu tenho brincado, né? Como se tivesse aqui um filme passando, e a câmera, ela ora vai mostrar uma cena para nós, e ora ela vai se voltar para outra cena. No capítulo 30, por exemplo, a câmera, ela foi lá para Davi, mostrar o que estava acontecendo com Davi, e nós vimos a batalha de Davi contra os amalequitas. Agora a câmera vai sair de Davi, e ela vai voltar para Saul, ok? Saul, ele ficou assim um tempo fora de cena. A última vez que a gente viu Saul foi lá no capítulo 28, quando ele foi procurar aquela médium, não é?
De lá em diante a gente viu o que estava acontecendo com Davi enquanto Saul estava ali, ou um pouquinho antes de Saul ir ali buscar, consultar aquela mulher. E agora, o que nós vemos é, Saul está reunido com o exército no monte Gilboa, aqui, e enquanto ele está nessa batalha contra os filisteus, é ao mesmo tempo, irmãos, aqui, paralelo, é ao mesmo tempo em que Davi estava lutando aquela batalha contra os amalequitas, tá? São cenas que estão acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo instante. E o autor, ele quer destacar isso para nós, porque ele tem um propósito. Ele quer dizer para nós que Davi não tem nada a ver com a morte de Saul. Davi não estava nem perto de Saul. Sabe, a gente viu em um momento em que Davi tinha sido convocado para lutar no exército dos filisteus contra Saul. E aquilo a gente começou a pensar, poxa, Davi vai lutar contra o próprio povo de Deus? Davi vai lutar, será que Davi agora está querendo resolver o problema e tirar a vida de Saul? Ele que teve tantas oportunidades de fazer. Lembra? Se você não tem acompanhado a nossa série, Davi está fugindo de Saul há muito tempo. Cerca de 10 anos Davi passa fugindo de Saul. Saul quer matar ele a todo custo. E em alguns momentos Deus deu, pelo menos em 2 ocasiões, uma chance de Davi tirar a vida de Saul. Colocou Saul nas mãos de Davi, e Davi se recusou a fazer isso. Davi não fez isso. E agora, enquanto Davi está fora de cena, lutando contra os amalequitas, Saul está aqui tendo que encarar os filisteus. E o que o texto diz para nós no verso 1 é que os filisteus eles levam a melhor. Nós vimos aí, aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Meus irmãos, aqui nós temos algumas palavras que vão ser utilizadas, que vão nos lembrar, e o autor quer nos lembrar, de um outro evento na história de Israel, que já foi retratado no livro de 1 Samuel, que foi a batalha em Afec, uma batalha que aconteceu lá no capítulo 4. Então ele vai usar aqui uma linguagem para nos remeter àquela batalha de Afec. Por exemplo, e só lembrando para vocês que batalha é essa de Afec? Foi aquele momento em que os israelitas tiveram que lutar contra os filisteus. Mais uma vez aqui, ó, israelitas e filisteus, ok? E aí, os israelitas, eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos trazer a arca do Senhor, porque a arca era um símbolo da presença de Deus. Então, com a arca no nosso meio, não tem como o nosso exército perder. E trouxeram a arca, e o povo celebrou, e foram lutar contra os filisteus, e o que aconteceu? Perderam. E os filisteus ainda levaram a arca embora. Por que tudo isso aconteceu? Porque eles estavam tentando manipular Deus. Eles não estavam com o coração em Deus, interessados em saber qual era a vontade de Deus, se submetendo a Deus, não. Eles não queriam a presença de Deus de verdade no meio deles, não. Eles queriam usar Deus como se fosse um amuleto. Pronto. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Nós estamos agora diante de um desafio contra os filisteus. Pronto. Vamos esfregar a lâmpada e fazer um pedido. E Deus vai resolver aqui para nós. Irmãos, eu já falei isso e volto a repetir. Deus não se deixa ser usado. Deus não quer ser amuleto de ninguém. Ele te chama para servi-lo, para andar com Ele, para experimentar da presença dEle e fazer parte dos propósitos dEle nesse mundo. Então, ou você se entrega por completo para Ele e se lança na missão dEle, ou Ele não vai ser um brinquedinho nas suas mãos, um amuleto nas suas mãos. Ele não se deixa ser usado dessa maneira. Bom, aqui nós estamos numa situação novamente parecida. Vocês viram Saul. Ele foi procurar a Deus para saber agora como é que Deus podia ajudar ele nessa batalha. E Deus não falou com Saul, porque Saul tinha rejeitado Deus. Saul não estava buscando Deus porque agora ele tinha se arrependido dos seus pecados, porque agora ele queria, enfim, ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Não, é porque agora ele estava precisando que Deus fizesse alguma coisa. Ele queria usar Deus. Ele só queria que Deus dissesse qual era a estratégia certa para ele vencer essa batalha. Deus não se deixa usar.
E agora, nós vimos, Deus não respondeu, e o que Saul fez? Ele parou aí, ele lamentou, poxa, Deus não fala comigo. Não. Ele foi buscar agora uma maneira de consultar qual era a vontade de Deus, uma maneira que o próprio Deus já tinha reprovado. Ele foi procurar aquela médium. Ele mesmo tinha expulsado todos os médiuns do reino. Mas agora ele está procurando, por quê? Ele não sabia que era errado? Sabia. Ele mesmo tinha feito isso. É porque ele queria apenas usar Deus. Ele só queria ouvir alguma coisa que ajudasse ele naquele momento. E pronto. Então aqui nós temos essa cena se mesclando. A batalha de Saul agora contra os filisteus e aquela batalha de Afec lá atrás contra os filisteus. E é interessante, quais são as palavras que ele vai usar aqui que faz com que a gente perceba que ele está querendo nos lembrar daquela ocasião. Primeiro, no verso 1 ele fala que os filisteus atacaram e Israel fugiu. E muitos morreram ao longo do caminho. Pronto. A única outra vez que nós encontramos aqui em 1 Samuel, os filisteus atacando e Israel fugindo, Israel perdendo a batalha, é exatamente no capítulo 4, verso 10, lá no caso da batalha de Afec. Outra coisa, no verso 2, ele vai dizer o seguinte: os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram. E a palavrinha que ele usa aqui, para matar, uma palavrinha hebraica, ela só vai aparecer novamente no texto de 1 Samuel, os filisteus fazendo isso com os israelitas, lá no capítulo 4, no verso 2, a mesma palavra lá. A única vez que essa palavra vai ser usada para os filisteus fazendo isso com Israel. Mais uma vez, a batalha de Afec. Outra coisa interessante, lá naquela batalha, nós aprendemos que Eli morreu junto com os seus filhos. Vocês lembram como foi que ele morreu? Ele estava sentado naquela cadeira, que na verdade era uma espécie de trono. Lembra que ele tinha sido juiz sobre Israel, e Eli então caiu para trás do seu trono. Ele caiu, quebrou o pescoço, quando ele recebeu a notícia de que seus filhos tinham morrido por causa dos pecados dos seus filhos. Aqui o que nós vamos ver é a palavra cair sendo repetida várias vezes. Ela vai aparecer no verso 4, no verso 5, no verso 8. Aqui nós vamos ver Saul caindo, assim como Eli caiu. Assim como Eli caiu do seu trono, Saul caindo aqui do seu trono, perdendo o reino, perdendo a liderança. Bom, por que o autor está fazendo tudo isso, esses paralelos? Ele quer que a gente lembre, como é que foi lá em Afec? Deu certo? Não deu certo? Em Afec foi terrível. Como é que você acha que vai ser agora com Saul? Você acha que vai dar certo? Não vai dar certo com Saul. Bom, chegou a hora de se cumprir aquilo que Samuel tinha dito para Saul, lá no capítulo 28. Eu comecei lembrando para vocês aqui, a última vez que Saul tinha aparecido em cena, foi procurando aquela médium. Ele chegou para ela e disse: eu quero que você consulte alguém que já morreu, né? Eu quero que você consulte Samuel. Deus proíbe na sua lei consultar os mortos, ok? Mas Saul não está nem aí para as coisas de Deus, né? Ele já chutou o pau da barraca faz tempo, na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Ele só quer uma resposta. E Deus, que não tinha falado com ele de jeito nenhum, agora decide fazer o seguinte: você quer ouvir a minha voz? Eu não respondi quando você procurou pelos meios legítimos de me procurar. Eu não lhe respondi. Agora você está procurando o jeito errado e quer ouvir a minha voz? Pois pronto. Eu vou falar para você e eu vou lhe dar uma mensagem que você não vai querer ouvir de jeito nenhum. E Deus então envia Samuel. Mas aquilo que ele queria ouvir de Samuel, ele não escuta. Um plano para vencer os filisteus. Sabe o que ele escuta de Samuel? Amanhã mesmo você vai morrer, você e os seus filhos. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 28, do verso 18 a 19. Vou ler aqui para você o que Samuel disse nessa ocasião. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel
nas mãos dos filisteus. Pronto. Isso tinha sido na noite anterior ao que nós estamos lendo aqui em 1 Samuel 31. Chegou a hora dessa palavra aqui se cumprir. A primeira coisa que a gente vê, irmãos, é que por causa do pecado de Saul, aqueles que estão debaixo da sua liderança, o exército de Israel, vai começar agora a sofrer as consequências. O exército de Israel, nós vimos no verso 1, fugiu dos filisteus, mas muitos começaram a cair como mortos no monte Gilboa. É interessante, uma outra questão paralela que o autor traz para nós aqui. Por que Saul está recebendo esse juízo? Porque ele não cumpriu a ordem de Deus de eliminar os amalequitas. Deus tinha decretado um juízo, porque por causa dos pecados terríveis dos amalequitas. Saul seria a mão de juízo, e ele se recusou. Ele cumpriu só em parte. Ele não obedeceu do jeito que Deus tinha dito. Mas quem é que agora está obedecendo ao Senhor? Quem é que agora está trazendo juízo contra os amalequitas sem saber? Davi. Nós vimos isso no domingo passado, né? Davi foi levado até os amalequitas, porque os amalequitas atacaram a cidade enquanto eles estavam fora, sequestraram as esposas deles, os filhos dele do seu exército, e ele foi obrigado a entrar nessa luta contra os amalequitas. Enquanto Saul está caindo, por não ter lutado contra os amalequitas da maneira como Deus havia ordenado, Davi está sendo levantado ao trono. Davi está aqui agora, lutando contra os amalequitas e sendo o juízo de Deus contra os amalequitas. Bom, uma coisa interessante, meus irmãos. A ordem que Samuel colocou é: Saul, os teus filhos e os exércitos de Israel. Isso começa a ser cumprido agora. O juízo começa a chegar na porta de Saul. Mas vai chegar na ordem inversa. Primeiro vão ser os exércitos, depois os filhos e depois Saul. Antes da gente continuar aqui, eu quero só destacar uma coisa importante para nós, tá? Como eu falei, se você está numa posição de liderança, seja ela qual for, no seu trabalho, na igreja, na sua casa, tenha cuidado. Os líderes, eles são responsáveis não apenas por si mesmos. Eles são responsáveis por aqueles que estão seguindo a sua liderança. Portanto, a queda de um líder, o pecado de um líder, vai trazer consequências muitas vezes drásticas, terríveis, sobre aqueles que estão na sua liderança. Eu tenho exemplos para dar, eu vou deixar para dar esses exemplos um pouco mais adiante. Mas aqui na vida de Saul, qual a consequência que o seu pecado está trazendo para os seus liderados? A morte. O exército de Israel está sendo derrotado. Muitas pessoas estão morrendo por causa dos pecados de Saul. Então, tenha muito cuidado na sua vida espiritual, em como você caminha diante do Senhor, para que você não seja responsável pela queda de outros, pela destruição de outros, por consequências terríveis na vida de outros. Não eram os soldados de Saul que estavam fazendo esse ato de rebeldia contra Deus, era Saul. Mas porque eles estavam entre Saul e Deus aqui, eles estavam também sofrendo as consequências. A gente chega então na nossa segunda consequência aqui, ok? O exército de Israel está sendo ferido. Quem é que vem agora na sequência? Depois do exército de Israel? Quem serão os próximos a aprovar o juízo de Deus por causa dos pecados de Saul? A família de Saul. Os nossos pecados, eles vão ter consequências também dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Olha o verso 2. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Meus irmãos, que tristeza ao lermos esse versículo. Por quê? Porque se você tem acompanhado essa série de mensagens,
você aprendeu quem era Jonatas. E como Jonatas era um homem de Deus. E como Jonatas era aquele amigo de Davi leal. Jonatas era o herdeiro do trono. Mas Jonatas era tão leal ao Senhor que ele sabia, não foi a mim que Deus escolheu para sentar nesse trono. Foi a Davi. E eu vou apoiar Davi. Porque eu me submeto ao Senhor. Nós já vimos Jonatas tendo atos de bravura, atos de coragem. Quem lembra daquela ocasião em que ele sozinho, com seu escudeiro, resolveu ir lá no campo de batalha para ver como é que Deus podia usar ele como instrumento e liderar Israel a vencer os inimigos. Enquanto isso, o pai dele, que era o rei, que devia estar fazendo isso, estava lá, debaixo de uma árvore, esperando o tempo passar, sem saber o que fazer, porque tinha pecado contra Deus e estava sendo rejeitado por Deus. Olha aqui, meus irmãos, as consequências do pecado de Saul. Não apenas ele, os filhos dele, a casa dele vai sofrer por causa dos seus pecados. Jonatas, o grande Jonatas, morto aqui por causa dos pecados de Saul. Jonatas tinha tantos planos. Da última vez que nós vimos ele reunido com Davi, ele disse: você vai ser o rei, até meu pai sabe disso. E eu vou ser o comandante do exército, eu vou ser o segundo no reinado, né? Tantos planos. Mas esses planos não vão se cumprir por causa dos pecados do seu pai. A gente olha para isso e a gente fica pensando, por que Jonatas? Os outros filhos de Saul, a gente não ouviu muita informação a respeito, então a gente podia até pensar assim, tudo bem, né? Mas não dava para ter livrado Jonatas, não. Por que Jonatas? Meus irmãos, duas coisas que eu poderia dizer para você. A primeira é que nós não temos todas as respostas. Às vezes nós somos muito precipitados nos nossos julgamentos, porque nós não vemos o que Deus vê. Há tantas variáveis, informações que estão ocultas aos nossos olhos, ocultas ao nosso conhecimento, e nós somos tão precipitados em questionar, por que Deus? Né? Por que comigo? Por que com aquela pessoa? Por que isso? Por que aquilo outro? Irmãos, vamos pensar rapidamente aqui sobre esse caso. O que poderia ter acontecido de errado se Jonatas não tivesse morrido? Será que Jonatas, ele não poderia ser tentado agora diante do fato de um trono vazio? E naquela circunstância, ele que foi sempre fiel ao Senhor, que andou com o Senhor, mas agora diante do trono vazio e sabendo, bom, esse lugar deveria ser meu. Será que aquilo não poderia ter sido uma porta de tentação para o relacionamento entre Jonatas e Saul e Davi ser um relacionamento estragado por causa disso, por causa do trono? Será que Jonatas, que vinha tão bem até aqui, diante do fato do trono vazio, não poderia terminar os seus dias maus como seu pai terminou os dias maus? Nós não sabemos. E quando nós não sabemos do que poderia ter acontecido se, a gente não fica questionando, será que Deus está sendo justo? Será que Ele está sendo injusto? Nós nos agarramos ao que a gente sabe sobre Deus. A gente sabe que Ele é sempre bom. A gente sabe que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E se aqui nessa circunstância, Ele permitiu que Jonatas fosse tragado pelas consequências dos pecados do seu pai, talvez é porque aquilo seria o melhor para a vida de Jonatas. Nós, que temos muito mais revelação hoje, temos a palavra de Deus completa nas nossas mãos. Jonatas não tinha, ele tinha apenas algumas partes da palavra de Deus. Nós sabemos para onde Jonatas foi. Ele foi para a presença do Senhor. E Paulo diz que isso é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. O fato é, por que Deus permitiu que Jonatas fosse tragado nesse caminho? Não sabemos, mas sabemos que certamente foi o melhor no plano de Deus e para a vida do próprio Jonatas. Outra coisa, nós temos que aprender que o nosso pecado, ele não atinge somente a nós. Isso é importante a gente aprender. Estamos vendo aqui, atingiu o exército, os liderados de Saul, agora estamos vendo, atingiu a família de Saul. O pecado de Saul
e atingir aqueles que estavam mais próximos dele. Isso é inevitável. Como um líder desobediente aqui, Saul está arrastando para essa rota de colisão com o juízo, tanto os seus soldados, quanto agora a sua própria família, seus filhos. Deus permitiu que essa guerra dos filisteus viesse como um juízo sobre Saul. Mas quem é que estava lá lutando a guerra junto com Saul? Jonatas, seus irmãos e os exércitos de Israel. Assim como Saul vai colher as consequências, aqueles que estão no meio também são arrastados por ele para essas mesmas consequências. Irmãos, deixa eu dar aqui um exemplo para você. Imagine um pai de família que em algum momento da sua vida se entrega a uma vida de vícios. Então agora os recursos que ele deveria estar adquirindo para cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, estão sendo agora gastos irresponsavelmente na sua vida de vícios. A tendência é que esse homem, muitas vezes, nem consiga permanecer em algum emprego. Fique perdendo oportunidades na vida, porque agora é o vício que o domina. Esse homem poderia bater no peito e dizer assim: não, mas a minha bebida, a minha droga, só traz consequências para mim mesmo. Mentira. Não. Porque por causa dos pecados desse homem, seus filhos estão sofrendo as consequências, a sua esposa está sofrendo as consequências de passar por necessidades, por dificuldades, pela ausência desse pai. Ele pode até estar em casa, mas ele está lá como alguém em coma, entorpecido pelo seu pecado, pelo seu vício. E qual vai ser a consequência disso na vida dessa família? Muitas vezes o mau exemplo dele vai ser uma influência para que os filhos sigam o mesmo caminho de pecado. Por causa do seu uso irresponsável dos recursos, os seus filhos estão tendo como consequência menos oportunidades na vida. Provavelmente vão ter que correr atrás de arrumar comida mais cedo, porque o pai não está botando comida dentro de casa. E não vão ter oportunidades, às vezes, para se dedicar numa carreira profissional, estudar, se capacitar, porque desde muito cedo estão tendo que fazer alguma coisa para não morrerem de fome. A tendência é que a irresponsabilidade, os pecados desse pai, vão trazer menos oportunidades, uma vida de pobreza e mais dificuldade para esses filhos, para a sua família. Os nossos pecados trazem consequências sobre aqueles que estão perto de nós. Trazem consequências sobre as nossas famílias. Nesse caso, o pecado de Saul trouxe a morte dos seus próprios filhos. Assim como os pecados dos filhos de Eli trouxeram a morte sobre o próprio Eli, e os pecados de negligência de Eli trouxeram juízo sobre todo Israel. Bom, nós vamos chegar agora na terceira consequência. É a vez de quem agora? Já vimos os exércitos, os filhos, e agora? Saul. Chegou a hora de nós vermos as consequências do pecado sobre a própria vida de Saul. Nossos pecados vão ter consequências na vida das pessoas ao nosso redor, na vida da nossa família e, óbvio, na nossa própria vida também. Olha comigo o verso 3. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Pronto, uma ferida mortal. Uma ferida grave. Ele ainda não está morto, mas ele está à beira da morte. Sem os cuidados necessários,
E nesse período aqui, irmãos, os cuidados seriam muito precários. Seria muito difícil que Saul conseguisse resistir diante dessas flechas que ele recebeu. A questão é, ele vai escapar? O que é que vai acontecer? Olha o verso 4. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Deixa eu beber uma aguinha. Saul agora sabe que não tem mais saída. Ele sabe que, se ele não morrer logo, ele vai ser capturado pelos filisteus. E ele então escolhe aqui o caminho de ter a sua vida tirada logo. Ele pede então para o seu escudeiro: faça esse serviço, tire a minha vida logo, de uma vez. Por que que Saul, ele escolhe esse caminho? Nós temos pelo menos duas alternativas. Primeiro, Saul pode estar solicitando isso por medo. Afinal de contas, irmãos, o que será que aconteceria com Saul se ele fosse capturado pelos filisteus? O que aconteceria com ele, ok? Certamente não uma morte rápida. Eu vou já dar alguns exemplos aqui, tá? Se os filisteus conseguissem fazer com que ele continuasse vivo, certamente o destino de Saul nas mãos dos filisteus seria terrível. Então era muito melhor ele morrer logo agora, ali, uma morte rápida feita pelo seu escudeiro, do que ele cair nas mãos dos filisteus. Mas a segunda alternativa também, por orgulho. Irmãos, a gente já viu que Saul era aquele homem que só pensava em si. Saul era aquele homem muito preocupado com a sua imagem. Mesmo no pecado, Samuel chegando lá e dizendo: Deus te rejeitou. O que foi que Saul respondeu? Tá certo, Samuel, mas faz o seguinte: me honra diante dos homens, né? Tudo bem que Deus me rejeitou. Olha o absurdo. De que adianta que os homens te aplaudam quando Deus te rejeitou? Mas na cabeça de Saul, tudo bem, Samuel, que o Senhor me rejeitou, tá? Mas pelo menos assim, diante dos homens, você fingir que eu ainda sou o ungido do Senhor, o eleito do Senhor, e que o favor de Deus ainda está sobre mim. O ponto que eu quero destacar aqui para vocês, irmãos, é que Saul seria humilhado por essa morte nas mãos dos filisteus. E se fosse capturado com vida, seria também humilhado nas mãos dos filisteus. E a gente não precisa escolher uma dessas duas alternativas. As duas alternativas, elas se complementam. Saul aqui pode estar ao mesmo tempo com medo do que lhe aconteceria e também ao mesmo tempo com seu orgulho aqui inflamado diante da humilhação que ele sofreria na mão desses incircuncisos, como ele mesmo fala. O fato é que nós já vimos alguém que foi capturado pelos filisteus, que era um herói do povo de Deus e foi capturado pelos filisteus. Quem foi? Sansão. Estão lembrando, né? O que foi que aconteceu com Sansão quando ele foi capturado? Teve os seus olhos furados, foi levantado para fazer trabalhos forçados. E nas festas que os filisteus davam, ele era chamado, era agredido, era humilhado e era apresentado diante de todos ali como um objeto de zombaria. Zombaria. Nós já vimos aqui, inclusive, no livro de 1 Samuel, reis ímpios, perversos, que quando capturavam outros reis, faziam o seguinte: eles cortavam os polegares das mãos e dos pés. Para quê? Para que esses reis ficassem numa situação de grande humilhação. É muito mais difícil você agarrar alguma coisa sem os polegares. É muito mais difícil você manter o seu equilíbrio sem os polegares. Você então se tornava inútil para a batalha. E esses reis eram colocados debaixo das mesas, né? Para quê? Não apenas para que eles se alimentassem das migalhas que eram lançadas para eles, mas fizessem isso de uma maneira ridícula. Pegando a comida de uma maneira toda desengonçada, andando todo desengonçado. Vocês podem imaginar então o que poderia ter acontecido com Saul se ele fosse capturado por esses filisteus?
Na verdade, nós vamos ver que o corpo de Saul vai ser capturado pelos filisteus. E nós vamos ver o que eles vão fazer com o corpo morto de Saul. Vocês imaginam o que eles iam fazer se pegasse Saul com vida? Então, por isso ele está aqui, pedindo ao seu servo que retirasse a sua vida, o seu escudeiro que retirasse a sua vida. Porém, o seu escudeiro, ele se recusa. Ainda no verso 4, mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. À medida que seu escudeiro se recusa, ele pega a espada e se lança sobre ela. E tira sua própria vida. Por que o escudeiro, ele se recusa? Provavelmente pela mesma razão que Davi se recusou tantas vezes de tirar a vida de Saul. Ele era o ungido do Senhor. Ele era o escolhido do Senhor para ocupar aquela posição. E se Deus queria que Davi a ocupasse, o que foi que Davi falou? Deus mesmo vai dar um jeito. Ou Saul vai morrer de morte natural, ou Saul vai morrer de velhice, ou Saul vai para uma batalha e ele vai morrer. Nota que irônico, não é? Diante das alternativas que Davi colocou, nenhuma delas aqui se cumpre em última instância. Nós vemos Saul tirando a sua própria vida. Então o escudeiro, ele se recusa a tocar no ungido do Senhor. Algo que Davi aprovaria com certeza. A gente vai ver depois em 2 Samuel capítulo 1 algumas coisas relacionadas a isso. Mas tem um ponto também, tá? E se ele obedecesse Saul e tirasse a vida de Saul? Será que ele não poderia ser capturado como um traidor que tirou a vida do rei no campo de batalha ao invés de proteger o rei até o final? O que será que aconteceria com esse homem também nas mãos dos próprios israelitas? Se ele foi responsável por tirar a vida do rei de Israel. Mas antes de falarmos sobre isso, nota uma questão interessante aqui também, tá? Saul, ele está aqui pedindo para que seu escudeiro faça algo, só que teve um outro personagem, não no livro de 1 Samuel, no livro de Juízes, que nós já estudamos aqui também, que pediu a mesma coisa no campo de batalha. Pediu para que o seu escudeiro tirasse a sua vida. Alguém lembra quem é? Quem pediu isso? Lembra não? Vou dar só um exemplo, tá? Ele estava tacando fogo na cidade. O povo fugiu, se refugiou numa torre. E ele chegou lá perto para tacar fogo naquela torre. E teve uma mulher lá de cima que pegou uma pedra e jogou. Caiu na cabeça dele. Estraçalhou o crânio dele. E aí ele ali, para não morrer em vergonha, e dizer, uma mulher tirou a vida, né, desse guerreiro poderoso, ele pede para o seu escudeiro, né, tire você a minha própria vida. Naquele caso, o escudeiro obedeceu. Vocês lembram quem? Quem foi? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Abimeleque. O homem cujo nome era meu pai é rei, né? Que se fez rei a si mesmo. Abimeleque. Está lá em Juízes capítulo 9, verso 54. Tanto Saul quanto Abimeleque causaram chacinas, mortes em massa. No caso de Saul, ele fez isso com os próprios sacerdotes de Deus. Ele fez isso com a cidade de Nob, a cidade dos sacerdotes e seus familiares. Foram mortos por Saul, só porque ele imaginou que eles poderiam estar de alguma forma apoiando Davi. Ambos pedem para que os seus escudeiros tirem a sua própria vida. A morte de ambos é um sinal claro do juízo de Deus, de vergonha. Agora, o fato interessante é que Saul, ele começou como um Gideão. Ele começou muito bem, sendo movido pelo Espírito de Deus para ir lá e libertar o povo de Jabes de Gileade. Ele estava muito parecido com Gideão ali. Só que ele morre como o infame filho bastardo de Gideão, como Abimeleque. Quão profundamente Saul caiu, meus irmãos. Saul havia sido destinado para algo nobre, para lutar e derrotar os filisteus. Mas Saul, ele se recusa a obedecer ao Senhor.
Saul, ele vai abrindo tantas brechas na sua vida, por meio da sua desobediência, por meio do seu pecado, que ele acaba aqui morto nas mãos dos próprios filisteus que ele deveria derrotar. Há uma ironia aqui. Saul, no seu último instante de vida, deseja sua autodestruição. Deseja que seu escudeiro faça isso. Ele não faz e ele mesmo vai lá e se autodestrói. Mas isso é um retrato de toda a vida de Saul. Ele passou a sua vida inteira destruindo a si mesmo. Porque o salário do pecado é a morte. E foi esse caminho que Saul decidiu trilhar. Bom, vemos então aqui as consequências na vida dos liderados de Saul, na vida da família de Saul, na vida do próprio Saul. Mas tem mais. Nós vamos ver agora a nossa quarta consequência aqui. Consequência do pecado sobre mais um liderado de Saul, tá? Olha aí no verso 5. Diz assim: quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Olha, por causa do pecado de Saul, aquele escudeiro que está lá naquela batalha por causa do pecado de Saul, se vê obrigado a fazer a mesma coisa e tirar a sua própria vida. Porque ele se vê num beco sem saída. Eu já falei para vocês, não vou ficar me repetindo. Ou ele seria agora capturado pelos filisteus, e aí dele. Ou ele talvez pudesse até mesmo cair nas mãos dos israelitas como um traidor. E aí dele também, em ambas as circunstâncias. Um escudeiro apavorado, enquanto deveria estar, na verdade, ali lutando para proteger o seu rei. Agora, diante do rei morto, que ele foi incapaz de proteger, se vê obrigado, por causa dos pecados de Saul, a tirar a sua própria vida e fugir da desonra, fugir da dor, fugir da morte, uma morte terrível na mão de outros. Olha o verso 6. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. O que nós temos aqui é um resumo de tudo isso que a gente falou. Um resumo do que Samuel tinha profetizado. Interessante. Samuel tinha profetizado a ordem: Saul, seus filhos, o exército. Nós vimos se cumprindo na ordem inversa, né? O exército, os filhos, Saul. E agora chegamos no resumo, e o resumo, ele recapitula tudo isso na ordem apresentada lá por Samuel, né? Saul, os seus filhos e o exército. Por que isso, né? O autor está querendo enfatizar a posição de Saul como primeiro lugar, a responsabilidade de Saul por tudo que acontece na vida do exército, daqueles que ele liderava e na vida da sua família também. Agora tem uma coisa interessante aqui. O que esse escudeiro faz no meio dessa história? O autor podia ter passado batido, né? Depois de ter dito lá que o escudeiro não quis fazer isso, quantas outras pessoas no exército morreram e ele não falou assim sobre ninguém específico? Mas por que ele faz questão de ficar nesse escudeiro aqui, já falando sobre esse escudeiro, já gastando aqui alguns versículos com esse escudeiro? Irmãos, vocês lembram quem foi escudeiro de Saul? Davi, né? Será que nós não poderíamos ter um desfecho diferente se Saul tivesse lutando as batalhas do Senhor e Davi fosse o seu escudeiro nesse momento? Ou mais do que isso, parece que o autor está enfatizando o papel desse escudeiro, porque ele quer lembrar da gente, algo que eu já lembrei para vocês hoje à noite aqui, para mostrar como a tragédia na vida de Saul foi ainda maior. Aqui nós lembramos da história de outro escudeiro, o escudeiro de Jonatas, que eu já falei. Jonatas, com seu escudeiro corajoso, lutando as batalhas do Senhor, trouxe grande vitória para Israel. 2 homens. Era algo assim, era uma missão suicida. Mas por causa daqueles 2 homens, os filisteus começaram a ter baixas. Por causa daqueles 2 homens, o exército de Israel ganhou força e foi combater. Olha que tragédia.
Saul termina ao lado de um escudeiro medroso, o oposto do que ele deveria ter sido, o oposto do que ele deveria ter realizado por causa dos seus pecados. Agora estão todos mortos, inclusive o escudeiro medroso. As consequências ainda não acabaram. A gente chega aqui na nossa quinta e última consequência. A consequência agora para aqueles que não tinham nada a ver com a história. Até aqui nós podemos pensar, ok, grande responsável por tudo isso, Saul e o seu pecado. E isso tudo está respingando nos homens que estão lutando junto com ele nessa batalha, certo? Estão na guerra, é da guerra. Porém, tinha gente que não tinha nada a ver com essa guerra e vai ser afetado por causa dos pecados de Saul. Olha comigo o verso 7. Irmãos, e eu me enganei, viu? Ainda não vai ser, eu falei 5 consequências, né? Tem mais ainda, viu? Aguardando que tem mais. Mas enfim, olha o verso 7 comigo. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. Olha aqui. A derrota de Saul traz consequências agora terríveis para aquelas pessoas que simplesmente estavam morando ali, tentando levar as suas vidas, que estavam ali criando seus animais, plantando, tentando alimentar as suas famílias. Gente que não tinha nada a ver com Saul, o pecado dele e a guerra aqui com os filisteus, agora são afetados por causa dos pecados de Saul. Bom, essas pessoas têm que deixar agora o pouco que elas tentaram construir para fugir em busca de salvar as suas próprias vidas. Se Saul tivesse sido fiel ao Senhor, isso não precisaria estar acontecendo. Quantas vezes nós já vimos na Bíblia aqui? Homens com um exército muito menor. O próprio Samuel, ao invés de estar lá lutando numa batalha, ele estava no monte, orando junto com o povo de Deus. E os exércitos vinham contra ele. E Deus mesmo trouxe uma tempestade. E Deus mesmo se manifestou ali para impedir que algo acontecesse ao povo de Deus. Simplesmente porque ali estava um homem fiel, um líder fiel. Se Saul tivesse sido fiel, meus irmãos. Mas ele não foi fiel. E sabe, os nossos pecados, eles muitas vezes vão afetar a gente que não tem, às vezes, nada a ver com os nossos pecados. Um dia eu estava num aconselhamento e eu me lembrei de uma situação. Eu compartilhei essa situação. Foi um evangelista chamado Jim Swaggart. Okay? Esse homem foi muito famoso. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas ele foi muito famoso. Ele pregava, irmãos, para multidões em muitos outros países. Fazia cruzadas evangelísticas com multidões. Mas o que aconteceu? Esse homem caiu em pecado. E ele foi desmascarado no seu pecado. E ele foi pedir perdão diante da igreja. Isso está filmado. Isso está no YouTube. Você pode procurar lá. Pedido de perdão de Jim Swaggart. Arrependimento de Jim Swaggart. Alguma coisa assim você vai encontrar. E dentre todas as coisas que ele falou no seu pedido de perdão, tem algo que me chamou muito a atenção. Ele disse assim: eu quero pedir perdão aos missionários que estão no campo, fazendo a obra do Senhor. Você pode pensar assim, mas o que tem a ver? Os pecados de Jim Swaggart foram contra a família dele, foram contra a igreja dele, que agora estava tendo que lidar com aquela situação por causa dos pecados dele. Mas por que ele está pedindo perdão para os missionários que estão no campo? Porque ele tinha uma compreensão correta de que os nossos pecados muitas vezes vão afetar a gente que não tem nada a ver com as escolhas que a gente fez e que nem estão do nosso lado no nosso convívio. Sabe, por causa dos pecados daquele famoso televangelista Jim Swaggart, agora a obra missionária era mais difícil. Porque aqueles missionários, quando fossem evangelizar alguém, receberiam a acusação no seu rosto, dizendo: você
Você não é igual aquele evangelista que parecia um homem tão santo, tão direito, e que depois nós descobrimos que ele estava lá mergulhado no pecado. Por que eu vou ser um crente para ser igual o seu evangelista? Sabe? O nosso pecado afeta a gente que nós nem às vezes podemos imaginar. Torna a obra de Deus mais difícil. Quantos casos eu já tenho ouvido? De pessoas que estavam às vezes numa seita que se dizia igreja evangélica, sendo explorado com falsas promessas, com a mensagem que não era o evangelho, tendo seus recursos arrancados por meio de uma falsa teologia da prosperidade. Aí esse pessoal um dia teve os olhos abertos e percebeu, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. Eu tenho que procurar um lugar onde de fato a palavra é pregada com fidelidade e o povo busca viver de acordo com a vontade de Deus. Aí saiu da seita, procurou uma igreja saudável. Chegou na igreja saudável, lá na seita, ele dava até os vale transporte, né? Lá na seita, ele dava o que tinha e o que não tinha. Mas por causa do trauma que ele sofreu lá na seita, ele chega numa igreja saudável, que está tentando fazer as coisas certas, e que precisa de recursos também. Nós, por exemplo, estamos aqui, precisamos de recursos para terminar essa obra. Na verdade, para chegar onde chegamos e ter esse teto sobre as nossas cabeças, nós precisamos de recursos e do trabalho, do suor de muitos irmãos aqui. Mas às vezes uma pessoa como essa que eu estou descrevendo pode chegar na nossa igreja e dizer assim, eu fui tão enganado lá eu servia tanto, eu ajudava tanto, eu contribuía tanto, agora eu não vou ser mais enganado não. E aí vem para cá e se inutiliza e deixa de cooperar na obra do Senhor. Foi por algum pecado que nós cometemos? Foi por algo que nós fizemos? Não. Mas essa pessoa está deixando a obra de Deus mais difícil de ser realizada, de ser executada, por causa dos pecados que outros cometeram lá, longe de nós. Nossos pecados afetam a vida de outras pessoas. Os pecados de Saul aqui afetaram gente que não tinha nada a ver com essa guerra. A gente chega então à nossa 7ª consequência. E agora eu vou corrigir para você, tá? Essa é a penúltima. 7ª consequência. As consequências dos nossos pecados com relação a Deus, para Deus. Nosso pecado traz consequência até para Deus. Vamos olhar isso daqui? Olha o verso 8 a 10 comigo. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-sean. Pronto. Vamos olhar aqui o que está acontecendo, tá? Por que eles foram fazer essas apresentações aqui das armas de Saul, do corpo de Saul, né, como se fosse uma espécie de troféu, dentro inclusive dos seus templos pagãos? Templo de Astarote e tudo mais. Por que eles fizeram isso daqui? Porque aqueles povos, irmãos, eles não entendiam que a batalha era só entre o exército de Israel e o exército dos filisteus. Para eles, a batalha era entre o Deus de Israel e os deuses dos filisteus. É por isso que quando eles capturaram a arca de Deus lá na batalha de Afec, eles levaram a arca para dentro do templo de Dagon. Então aqui o que eles estão dizendo é o seguinte: os nossos deuses são mais fortes e mais poderosos do que o Deus de Israel. Eles venceram a batalha, eles nos deram a vitória. Olha como ficou a fama de Deus. Um Deus fraco, um Deus vencido, um Deus perdedor, um Deus que mais se parece o Loki, né, lá do filme dos Vingadores. Você lembra? Quando o Hulk pegou ele assim e bateu assim, ó, pá, pá, pá. Ele disse assim, Deus fraco, né? Pronto, os filisteus fazendo com o nosso Deus. O ponto aqui, irmãos, é que por causa dos pecados de Saul, a glória de Deus está sendo diminuída diante das nações.
O nome de Deus está sendo arrastado na lama diante das nações. Deus está sendo representado de uma maneira aquém de quem Ele é, diminuída de quem Ele é. Saul, sendo um descendente de Abraão, deveria ser uma bênção para as nações. Está sendo uma tragédia para o nome de Deus. E alguns detalhes aqui interessantes também. Saul teve sua cabeça cortada, não é? Vocês lembram de mais alguém que teve a cabeça cortada no livro de 1 Samuel? Alguém disse. Não sei quem foi, mas disse. Golias, não é? Teve mais algum? Samuel, né, matou aquele rei lá, pagão, né? Mas teve outro aqui. Dagon. Vocês lembram que a cabeça dele caiu? Botaram a arca do Senhor dentro do templo de Dagon. Os filisteus fizeram isso para dizer assim, olha como o nosso Deus é mais poderoso do que o Deus de Israel. Quando era no outro dia, estava lá, caído, né? A estátua caída no chão. Aí eles levantaram a estátua. Não. Aconteceu alguma coisa, né? Sei lá, foi um vento que deu. Tem nada a ver com esse Deus de Israel, não. Né? Vamos botar aqui de volta no lugar. Quando foi no outro dia, estava lá de novo, a estátua caída e sem a cabeça. Tudo isso significa o quê, meus irmãos? Em toda a história de 1 Samuel, são os inimigos do povo de Deus que terminam com a sua cabeça arrancada. Como é que Saul está terminando a sua vida? Sendo igualado a esses inimigos do povo de Deus. Saul se tornou, algum tempo atrás eu falei sobre isso, né? O segundo gigante na vida de Davi. Primeiro era Golias, e a gente já viu que Saul tinha uma altura que se sobrepunha a todo mundo, né? Os maiores em Israel batiam no ombro de Saul, né? Na época a gente até brincou, né? Diz que era igual, mais ou menos, a altura do Danielzinho, né? Os maiores aqui batem na altura do ombro dele. Mas aí diz que o Danielzinho agora está trabalhando tanto que quando ele terminar a obra lá, ele vai estar da altura da gente, né? Normal, da nossa mesma altura. Mas enfim, Saul então é esse segundo gigante que termina com a sua cabeça arrancada também. Alguém já falou o seguinte, ó: viva como um filisteu e morra como um filisteu. Use a sua lança como Golias, e nós vimos Saul fazendo isso muitas vezes, e termine a sua vida sem a cabeça como Golias. Saul terminou como um filisteu. O corpo dele exposto no muro da cidade. Sabe por que era feito isso daí? Para que os animais de rapina viessem e fossem devorando aos poucos. E ele fosse ali apodrecendo, sendo devorado. E fosse uma cena bizarra mesmo, para que todo mundo pudesse perceber o que acontecia com os inimigos dos poderosos filisteus. Isso, na verdade, também, irmãos, era uma maldição. Em Deuteronômio, capítulo 28, versos de 25 a 26, diz assim, ó: o que aconteceria com aqueles que quebrassem a aliança do Senhor? O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos, como Saul. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. O exército de Israel não estava fazendo isso, fugindo para todo lado. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reis da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Olha as consequências que o pecado de Saul trouxe. Olha que consequências terríveis o pecado de Saul trouxe. Irmãos, eu não tive como olhar para toda essa história e não lembrar de algo que aconteceu no nosso meio mesmo. De como o pecado de alguém, de um líder assim como Saul, afeta não apenas a sua própria vida, aqueles que estão ao seu redor, a igreja do Senhor e pessoas que não têm nada a ver, inclusive. Todos vocês sabem de um líder que passou por essa igreja. Na verdade, por essa não, né? Por uma igreja antes dessa, mas que deu origem a essa. Um líder que passou por lá e caiu. Todos viram como isso afetou a sua família, que foi despedaçada,
a sua esposa tendo que trabalhar numa carga horária muito difícil para sustentar o seu filho tendo que ficar na mão dos vizinhos, porque ela não tinha com quem contar, não tinha quem deixar. Todos vocês lembram de quantas pessoas se desviaram por causa desse pecado? Quantas pessoas abandonaram a comunhão da igreja e não procuraram nenhuma outra igreja para congregar? Todos vocês lembram como o nome da igreja foi emporcalhado na cidade por causa dos pecados daquele homem, daquele líder? Meus irmãos, por causa daquele pecado, que pedra de tropeço não foi colocada na vida de tantos outros, que agora poderiam dizer assim, diante de um convite: vamos na igreja. Eu ir naquela igreja, onde aconteceu aquele escândalo, daquela pessoa, não vou. Um obstáculo para a salvação dos perdidos foi colocado. Vocês na época receberam alguém que veio aqui ajudar, servir como pastor. Será que a obra daquele irmão, daquele pastor, ficou mais fácil de ser realizada ou mais difícil por causa dos pecados daquele líder? Por causa dos escândalos trazidos sobre aquela igreja? Nota, meus irmãos, percebe como o pecado afeta muito mais gente do que o que a gente pode imaginar? Afeta muito mais pessoas do que aquilo que a gente pode imaginar. É isso que o pecado de Saul causou. E o autor, ele também, ao fazer todos esses paralelos, e à medida que nós formos continuar no texto, ele nos deixa enxergar a coisa de uma perspectiva divina também. Pela perspectiva humana, nós poderíamos apenas olhar e ver que desgraça, que tragédia. Mas o autor está mostrando para nós que Deus ainda estava no controle. Que tudo aquilo que estava acontecendo, e essas tragédias, e o próprio Saul, aquilo era o quê? Juízo de Deus. E Deus só podia derramar esse juízo porque Ele estava no controle. Deus ainda estava no controle. Ele estava fazendo isso para remover Saul, remover os aliados de Saul e colocar o seu rei escolhido no lugar. E colocar Davi no lugar. E disciplinar o seu povo para que o seu povo aprendesse que precisa se voltar para Ele. Que precisa buscar ao Senhor. Assim como naquela captura da arca lá em Afec, foi Deus mesmo dizendo: eu vou abandonar Israel porque Israel está pecando contra mim e eu mesmo vou fazer o juízo contra os inimigos de Israel. Vocês lembram o que aconteceu durante o tempo que a arca ficou lá no meio dos filisteus? Pragas, doenças acometeram. Era a vitória de Deus, Deus lutando sozinho, já que o seu povo tinha o abandonado. Deus aqui está lutando mais uma vez para fazer cumprir o seu plano. Através daquilo que parece uma derrota terrível para Israel, na verdade é um recomeço, é um novo começo, é Deus purificando, é Deus trabalhando para limpar o caminho e recomeçar a fazer a obra. Isso nos ensina, irmãos, que as aparências enganam demais. As aparências enganam. Às vezes a gente olha e parece que está tudo dando errado. E a gente tem que se lembrar, o maior interessado no povo de Deus e na obra de Deus é o próprio Deus. Ele não deixa que nada aconteça que não seja para o bem da sua obra, do seu reino, da sua glória. E se muitas vezes as coisas parecem estar bagunçadas, muitas vezes é porque Deus está fazendo uma limpeza. Muitas vezes Deus está ajeitando o caminho, de um jeito que só Ele podia fazer. Bom, no nosso caso, através de todo o pecado que eu acabei de mencionar para vocês, de alguém que foi líder aqui nessa cidade, de muitos irmãos que hoje estão aqui, todo aquele pecado serviu para quê na nossa vida? Na vida daqueles que estão aqui? Foi para nos levar para longe de Deus? Foi para nos destruir e acabar conosco? Não. Aquilo só serviu para que hoje nós pudéssemos estar aqui, no recomeço, no novo tempo, no novo momento, buscando fazer as coisas do jeito certo, do jeito que agrada a Deus, entendendo hoje verdades que antes nós não entendíamos, que muitos aqui não entendiam. Parecia uma bagunça, parecia que não viria nada bom dali,
mas olha quantas coisas Deus já tem feito na nossa vida, na vida desse povo que está aqui. Eu quero terminar aqui com a 7ª e última consequência. As consequências para os sobreviventes dessa guerra, tá? Olha aqui, versos de 11 a 13. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-seã, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-seã e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. O pecado de Saul obrigou esses sobreviventes da guerra. Olha, os caras já tiveram a luta de ter que sobreviver dessa guerra, tá? Aí eles saíram vitoriosos. Agora o que eles têm que fazer? Por causa do pecado de Saul, eles têm que se arriscar mais uma vez para ir lá, tirar o corpo do rei morto, para que aquilo não servisse de vergonha tanto para Saul quanto para Israel. Eles não precisariam ter que fazer isso, se Saul não tivesse vivido em seu pecado e terminado em seu juízo. Agora, por que os habitantes de Jabes, de Gileade, fazem tudo isso? Porque eles se sentem gratos e em dívida com Saul. Vocês lembram que quando Saul começou o seu reinado, qual foi a primeira batalha que ele travou e que ele foi lá assim, pelo poder do Espírito, e ele venceu, e ele libertou um povo que estava sendo ali cercado, sitiado, e estava à beira da morte? Foi a batalha para libertar Jabes de Gileade das mãos de Naás. Ok? Então esses homens ainda se lembram disso. Eles se lembram, um dia Saul se arriscou por nós. Hoje é a hora de nós nos arriscarmos por ele mais uma vez. E é por isso eles vão lá e conseguem, né, tirar Saul dali. No final, eles tentam honrar Saul. Aqui a tradução coloca como eles tendo queimado os restos de Saul. Alguns entendem que talvez uma tradução melhor seria feito um processo ali de embalsamamento, alguma coisa assim. Mas o fato é que eles enterram debaixo daquela tamargueira. Só que tudo isso, irmão, só serve para nos lembrar, ressaltar para nós ainda mais o que poderia ter sido de Saul. Se Saul tivesse sido aquele que começou lá lutando por Jabes de Gileade, se ele tivesse permanecido fiel, como ele foi daquela vez, o que ele teria sido nesse momento? Mas não, ele se desviou do caminho. E foi uma tragédia para ele e para outras pessoas. A última vez que nós vimos Saul debaixo de uma tamargueira foi com a sua lança na mão, ameaçadora, falando com seus liderados e dizendo, e acusando eles de compactuar com Davi, e os ameaçando. Agora vemos Saul enterrado debaixo de uma tamargueira. Quantas vezes os nossos pecados vão fazer com que outras pessoas tenham que se arriscar por nós? Vou dar só um exemplo, tá? Quantas mães ou pais que têm trabalhado duro para tentar cuidar da sua casa, muitas vezes têm que sair da sua casa de madrugada para ir atrás de um filho que está agindo irresponsavelmente e se lançando no pecado. Muitas vezes têm que ir em lugares perigosos, numa boca de fumo, ter que pagar dívidas de droga por causa da irresponsabilidade de alguém. Por causa da irresponsabilidade de alguém, eles estão arriscando suas próprias vidas. Assim como esses homens de Jabes de Gileade estão arriscando suas vidas por causa do pecado de Saul. Eu espero que você tenha entendido que os nossos pecados não são apenas um problema nosso. Os nossos pecados afetam pessoas que estão perto, mas até pessoas que não têm nada a ver com as nossas vidas. Note quantas pessoas aqui foram afetadas. Se você faz parte da igreja de Jesus, mais ainda, não ache que o que você faz lá fora não tem nada a ver com esse povo aqui. Por causa do seu pecado, muitas vezes, esse povo aqui vai ter que sofrer. Esse povo aqui vai ter que ser acusado. Esse povo aqui vai ter que dar explicações. O nosso pecado afeta muito mais do que somente as nossas próprias vidas.
E o pecado, ele vai trazer uma consequência terrível para você. Se ele não for tratado, se ele não for arrependido, se ele não for abandonado, não ache que vai terminar tudo bem, porque não vai terminar tudo bem. Não ache. Não há promessas de bênçãos para aqueles que querem escolher o caminho do pecado. Eu mencionei hoje um líder aqui dessa cidade, não foi? Mencionei agora há pouco. A história dele ainda não terminou, ele ainda está vivo. Mas a história dele nessa cidade, como é que terminou? Teve que sair fugido daqui, por consequências do seu próprio pecado. Eu não preciso entrar em muitos detalhes, porque todos vocês moram aqui e conhecem a história. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo uma coisa para vocês. Jesus foi para aquela cruz, para que a gente não precisasse terminar como Saul. A nossa vida inteira, quantas vezes nós nos lançamos para longe de Deus? Quantas vezes nós abrimos brechas na nossa vida e cometemos pecados? E por conta disso nós trouxemos fardo sobre outras pessoas. Tristeza, lamento, consequências, perigos, enfim. Afetamos a vida de outras pessoas por causa dos nossos pecados. Mas mais do que tudo, nós bagunçamos a nossa própria vida, a nossa própria existência. Mas sabe, naquela cruz, Jesus não estava morrendo por pessoas sem pecado. Ele era o único sem pecado. Ele foi naquela cruz para morrer por miseráveis pecadores como eu e você. Ele foi naquela cruz para receber o juízo de Deus por pecados que eram meus e seus. A grande questão é, que resposta nós vamos dar para Jesus? Que resposta você vai dar para Jesus? Você vai continuar se agarrando ao seu pecado? Você vai continuar trocando Jesus pelo seu pecado? Ou hoje é o dia em que você vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho vivido de uma maneira que não te agrada. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu dei as costas para Ti, para seguir um caminho que só trazia consequências para mim, para outros e para a Tua glória. Me perdoa, Senhor, e me recebe de volta. Me perdoa, Senhor, e segura firme na minha mão e me ajuda a andar de um jeito diferente de hoje em diante. Eu quero dizer uma coisa para você. Nenhum daqueles que for até Jesus, Ele lançará fora. Se você for até Ele, pela estrada do arrependimento e da fé, saiba de uma coisa, você vai encontrar Ele de braços estendidos e abertos, pronto para te receber, te dar um abraço e dizer: até que fim, meu filho, você chegou em casa. O meu desejo aqui essa noite, eu não sei como você tem vivido, mas se você está aqui essa noite, o meu desejo é que você não termine a sua vida como Saul, que você não continue estragando a sua própria vida, daqueles que estão ao seu redor e de outras pessoas. Corra para Jesus essa noite, corra para Ele enquanto ainda é tempo. Vamos orar nesse momento?